O início de estudos para a área fiscal para mim foi bastante conturbado, exatamente porque era muito conteúdo e às vezes as coisas ficavam difíceis de entrar na cabeça e eu cheguei a pensar, cara, eu sou muito burro mesmo, eu não vou conseguir avançar nesse conteúdo e eu tenho que ir bem para poder ser aprovado. Esse pensamento inicial, graças a Deus, eu consegui trabalhar ele e entender que, cara, você, independente de qual nível de intelectualidade que você está, você consegue sim ser aprovado para auditor fiscal. E eu vou falar para você de forma bem rápida como você consegue ultrapassar aquelas dificuldades que você tem ao longo do processo de estudos para auditor fiscal da Receita Federal, para técnico do INSS, para você ser aprovado agora em concurso público ainda em 2026. Beleza? Eu falo isso com bastante tranquilidade por ter passado por todo o processo e ajudar outras pessoas a conquistarem a vaga, independente do nível de conhecimento, para os cargos mais difíceis dos concursos públicos, tá? Então, se você caiu nesse vídeo, a gente está começando agora com esse canal, eu peço que você já se inscreva e dê essa moral para toda a nossa equipe, para que a gente possa continuar fazendo os vídeos para vocês. Vamos para a tela! Mas antes, preste atenção, ó, o tempo está passando. Para você que quer ser aprovado no concurso de auditor fiscal ou analista tributário, agora é a hora de você começar a aprender a estudar e alavancar seus estudos. Vamos aqui para a tela. Auditor mesmo se sentindo burro. Sim, exatamente isso que eu senti ao longo do processo de estudos com algumas disciplinas que eu vou destacar para você. Exatas, contabilidade, português, economia e sempre aquele que fica até o final ganha um bônus, tá? Então, no meu caso, foram estas disciplinas. Para você pode ser outras, mas de qualquer forma, você precisa entender que concurso público, principalmente aqueles que buscam uma habilidade ampla em diversas áreas do conhecimento, você precisa manter um equilíbrio em todas as áreas, e o que é normal. Algumas áreas nós já temos mais experiência, mais vivência, nós conseguimos ir melhor. Outras áreas que nós não temos eficiência, vivência, propriedade, a gente vai estar lá embaixo mesmo e tem que ter humildade para poder construir o conhecimento e elevar esse conhecimento. E eu falo para você, para o concurso de auditor fiscal é batata, tá? Você vai sim se sentir burrão em algumas disciplinas, você vai engolir esse choro, vai beber água, vai respirar e vai continuar. A partir daí que você ultrapassa essa arrebentação, as coisas vão ficando mais fáceis e vai chegar um momento em que você vai falar assim: caramba, eu vou passar. Eu falo isso que dentro do nosso processo de mentoria, em 90 dias, a gente faz você ultrapassar essa arrebentação e ter esse sentimento: eu vou ser aprovado. Porque nós ensinamos como passar por essas dificuldades. Vamos aqui é a nossa empresa parceira, então se você quer fazer mentoria para concurso público, a melhor preparação do Brasil, você vai vir aonde? Na oficina da aprovação, então já pega aí e anote, tá? Então exatas, preste atenção, o que eu vou falar para você, você vai ficar realmente assim perplexo, preste atenção. Vou trazer o exemplo de exatas para o concurso de auditor fiscal, tá? Auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo. Por quê? Além de eu trazer esse exemplo, eu vou te ensinar como estudar para concurso público e ser aprovado ainda em 2026. Nós estamos no meio do ano, dá tempo, tá? Então, por exemplo, exatas. Exatas do concurso da Receita Federal, você pode ser classificado em raciocínio lógico matemático, que engloba o raciocínio lógico, que engloba a matemática financeira, que engloba a matemática básica, que engloba a estatística descritiva, que engloba a estatística inferencial, tá? Jefferson, eu tenho pavor a exatas. Eu falo assim, você não precisa saber exatas no nível que você imagina
para que você possa ser aprovado para auditor fiscal. Repete comigo. Eu não preciso saber exatas no mais alto nível para poder ser aprovado no concurso de auditor fiscal. Exatamente porque a disciplina de exatas, ela não te aprova, ela apenas te reprova se você não fizer os mínimos, tá? E aqui, vamos aqui para a tela para você entender, tá? Então, no cenário de uma pessoa que tem muita dificuldade em exatas, o que ela precisa focar? Raciocínio lógico, matemática financeira e estatística descritiva. Repete comigo. Eu preciso focar em raciocínio lógico, matemática financeira e estatística descritiva. Por quê? Porque essa é a parte mais fácil. E aí, no universo de 15 questões, se você faz 5 questões certas, eu falo para você que já está mais do que suficiente. Por quê? Essas 3 disciplinas, raciocínio lógico, matemática financeira e estatística descritiva, você estuda de forma rápida. É rápido, você não gasta tempo, você estuda rápido e você já assimila o conteúdo necessário para você ser aprovado, tá? Então, essas 3 disciplinas. Por quê? Dentro de exatas, o que é mais difícil é você conseguir o parâmetro de prova, que o parâmetro de prova é o quê? 3 minutos por questão. Então, o que pega é exatamente isso, cara. Tu bate um olho, um calhamaço de informação, você fica desesperado, o tempo vai passando, você não tem habilidade, e aí você começa a ser aprovado, reprovado, porque você não consegue administrar. Nós até temos aqui dicas de como fazer uma questão, né? Acertar a questão sem saber o conteúdo. Tá? Então você percebe que, mesmo que você se considere um burrão em exatas, você consegue pegar o quê? A parte mais fácil. E detalhe, olha só, eu posso até aprofundar. Nas outras disciplinas, como matemática básica e estatística diferencial, se você pegar as coisas fáceis, abre a possibilidade de você acertar mais questões. Tá? Então, se você pegar as fáceis das disciplinas que envolvem exatas, você já consegue 5, 7 de 15 questões. Pô, isso aqui já tá bom pra caramba pra quem é ruim, tá? Então, exatas você vai... Como que você vai trabalhar exatas? Primeiro, pegando as disciplinas que compõem, os assuntos que compõem, os tópicos mais fáceis. Aí você sabe só os fáceis. Pronto, você já consegue. E aí você tem outros desdobramentos que você pode, por exemplo, trabalhar de acordo com a banca nos principais pontos que caem no concurso, algo desse sentido, tá? Então, beleza. Vamos aqui para a próxima, contabilidade. O que me ajudou em contabilidade? Contabilidade, eu criei uma empresa. Isso aqui me ajudou pra caramba, empresa. Por que me ajudou muito? Porque eu consegui trazer algo que estava muito intangível para a tangibilidade de uma empresa. Por exemplo, eu criei uma empresa que fabrica colchões. A partir daí, quando eu ia estudando, eu sempre fazia a associação da minha cabeça da empresa que fabrica colchões com o conteúdo. Facilitou demais. E outro ponto aqui importante, contabilidade, o que você precisa saber muito, saldo das contas. Porque se você não souber isso, esquece. Você não vai saber nada da contabilidade. Isso daqui você precisa entender, saldo das contas. E aí você cria um quadro, bota a conta, vê se ela é de débito, se ela é de crédito, se ela é de receita ou ela é de despesa. E aí você vai colocando, você escreve num papel todas as saldos das contas e vai lendo. Você pega, por exemplo, hoje, dou uma lida e verifico. Pronto, outro dia, chega um certo momento, pela sua memória visual, você já consegue identificar o saldo das contas e aí, ó, você vai embora em contabilidade. Cara, e aí você não vai se achar mais burrão nessa disciplina, tá? Economia, mesma coisa de exatas. Economia, geralmente o conteúdo vem macro, micro e finanças no conteúdo de economia. Então, cara, olha só, se eu quero estudar economia, tenho dificuldade, eu vou pelo mais fácil. Finanças, começa por aqui, finanças, depois você vai para macro e por último, você pega micro, porque micro aqui realmente é complicado. Você vai trabalhar integral, derivada, coisas avançadas da área de exatas, de matemática. Então, cara, se eu tenho dificuldade para você
você que se acha que, pô, até burrão na disciplina, toda disciplina tem conteúdo mais fácil. Toda disciplina tem conteúdo mais fácil. Então, se você, cara, tá com dificuldade, vai nas mais fáceis da disciplina difícil. Garanta as mais fáceis da disciplina difícil. E óbvio, nas demais disciplinas você arregaça. Aí você é aprovado tranquilamente. Tranquilamente, tá? Português, aqui é um calo bem doído da galera. Por quê? Porque você vê português desde que você nasceu e você não aprende, tá? Então, aqui há uma necessidade de você ter um curso muito bom, um curso top. Aí, aqui, vale a pena você investir em vídeo para poder entender mais. Aqui vale o tempo de você gastar mais energia. Por quê? Porque português, ele irradia para diversas outras áreas. Se você tem um português bom, você arregaça. Por exemplo, se eu falar para você, cara, se você é formado em letras, você tem vantagem na prova de auditor fiscal. Você fala, ah, não, é contabilidade. Não, letras, nível de interpretação elevado, vai ter um português elevado, vai ter um inglês, vai ter facilidade de entendimento, estruturação do conteúdo, tudo isso facilita na hora de estudar. Então, português, busque um curso tópico, vá detalhadamente, faça bastante exercício depois de fazer o curso, tá? Ao longo do curso, você vai fazendo exercícios da banca, ou das maiores bancas, ou das bancas maiores. Há uma necessidade. Essa é a disciplina que você precisa ir muito bem, tá? O bônus. O que acontece em relação ao bônus, tá? Isso em qualquer disciplina, em qualquer conteúdo, você precisa entender o macro para depois entender o micro. Repete comigo. Eu preciso entender o macro para depois entender o micro. Então, por exemplo, se você não sabe o que é um verbo, pô, não adianta você ver classificação de verbo, derivação de verbo, você não precisa conjugação de verbo, você não vai entender. Então sempre, aqui ó, vamos aqui, pá. Sempre aqui o conteúdo tem o mais macro e aí ele vai o quê? Ele vai afunilando o conteúdo que é o quê? O nível de conhecimento. Você vai afunilando até chegar ao nível de conhecimento micro aqui, ó. Micro. Então, você vai estudar entendendo por camadas. Camadas, porque essas camadas vão facilitar o seu conhecimento. Então, no primeiro momento, você vai atingir essa primeira camada, tá? Do conteúdo. Isso seja qualquer conteúdo. Por exemplo, matemática financeira. Que é matemática financeira? O que é juros simples? Se você não entende o que é um juro simples, vai ficar difícil de você adentrar para poder saber aqui o núcleo. Então você vai avançando por camada. Isso leva o quê? Tempo. E aí você vai testando através de exercícios, pegando um modelo, por exemplo, em exatas, matemática financeira, por exemplo, você pode fazer, ó, passo 1, faço isso, passo 2, faço aquilo, passo 3, mesma coisa de contabilidade, vou fazer uma DRE. Qual é o passo 1? Isso. Qual é o passo 2? É isso. Qual é o passo 3? É isso. Então, quando você cria um método de resolução de questões, facilita você acertar essa questão. Você entendeu? Então, não entre em desespero. De forma bastante sintética de tudo que eu falei para você, você precisa entender que são camadas. Talvez você esteja aqui, ó, nessa camada aqui externa, que não tem conhecimento. Aí você vai aprofundando até chegar no núcleo. Isso daqui é o quê? Delta T. É o tempo. Delta T, você precisa ter calma, tranquilidade, entender que algumas áreas de conhecimento você é mais evoluída, outras áreas do conhecimento você é menos evoluída. Todavia, se você trabalhar, construir, buscar entender do macro para o micro, batata, você consegue. E detalhe, mesmo que você tenha muita dificuldade, você precisa entender que, por exemplo, em contabilidade, você não é ruim em contabilidade. Quando a gente estuda pelos tópicos, aí você consegue identificar exatamente qual tópico que você tem dificuldade. E aí aquela imensidão da contabilidade, ela vai ficar restrita a alguns tópicos. E é o que é mais maravilhoso quando você estuda por tópicos.
você começa a entender que qual a probabilidade desse tópico cair na prova. Pode acontecer desses tópicos que você não tem conhecimento ou tem dificuldade, não cair na prova. E aí, ó, bingo, você é aprovado para auditor fiscal. Eu passei por esse processo, eu ajudo pessoas a entenderem esse processo e você agora que está vendo esse vídeo entendeu esse processo. Então não entre no desespero, não crie fantasmas na sua cabeça, entenda que você tem capacidade sim, tá? Se você fez um nível superior, seja o mais mequetrefe do mundo, você tem capacidade cognitiva para poder ser aprovado no concurso de auditor fiscal. E se você precisar de ajuda, nós estamos aí para poder lhe ajudar. Sabe por quê? Porque em concurso público, não espere o melhor. Prepare-se para o pior.